Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos nos preparando para iniciarmos a nossa live de hoje, o estudo sobre o livro do Apocalipse. Nós vamos estudar hoje a lição de número 12, que tem como título O Grande Conflito Cósmico. É claro que parece um título de filme, O Grande Conflito Cósmico, mas na realidade o estudo é do livro do Apocalipse, os capítulos 12, 13 e 14. Nós vamos estudar. Nós estamos aguardando um pouco para que todos cheguem conosco para participarem dessa transmissão ao vivo. Nós ainda estamos às 10h25 e às 10h30 nós iremos começar realmente o nosso estudo. Por isso, é bom que vocês que já estão conosco apanhem suas Bíblias e nos acompanhem participando do estudo, porque nós vamos usar a Bíblia durante todo o tempo do estudo, porque é em cima dos textos bíblicos, do capítulo 12 ao capítulo 14 do livro do Apocalipse, que nós vamos basear o estudo desta manhã. Por que é que nós escolhemos Apocalipse para fazermos esse estudo? Porque é preciso que vocês considerem, se não já consideraram, que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de muitos problemas, um tempo onde os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo estão patentes. Basta que você observe as coisas que acontecem ao seu redor para que você perceba que realmente nós não estamos no meio da história. Nós estamos no fim dela. E o fim da história aponta, mostra a iminente volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para julgar as nações. E por isso que o estudo do Apocalipse é muito atual para os dias de hoje. Por quê? Porque esse estudo traz, claro, em linguagem figurada, em linguagem metafórica às vezes, os fatos históricos que aconteceram, que acontecem e que acontecerão até a volta do Senhor. E nós vimos na aula passada o estudo das 7 trombetas. Como nós dissemos na aula passada, as 7 trombetas mostram os juízos de Deus sobre a humanidade, sobre toda a natureza, sobre a terra e sobre a humanidade. Agora é preciso considerar que a demonstração desses juízos dão ainda à humanidade uma oportunidade de arrependimento. Deus está ainda com a graça disponível para os homens. Em todas as oportunidades das 7 trombetas, o Senhor está dando oportunidade para que os homens se arrependam dos seus pecados e se voltem para Jesus Cristo. Claro, na 7ª trombeta, que é a última, aí já é o tempo em que o Senhor assume o reino da terra. Mas as 6 primeiras trombetas dão oportunidade aos homens de se arrependerem. Já nos juízos ou nos flagelos que vêm a seguir com as 7 taças, após o capítulo 14, quando nós vamos entrar no estudo dos flagelos, aí não. Aí é só mostrando justamente a justiça de Deus sendo trazida à terra e finalizando toda a história com os flagelos. A ira de Deus vai se mostrar muito clara através dos 7 flagelos. Por isso que a chamada de 7 flagelos, as 7 taças, quando são derramadas. As 7 taças da ira de Deus. Mas esse é o estudo para as próximas aulas que nós vamos fazer, com a graça de Deus, com a permissão de Deus, nós vamos fazer
posteriormente. Nós já temos alguns participantes aqui conosco até agora e vamos aguardar que outros vão chegar. Nós já estamos nos aproximando da hora de iniciar o estudo da lição. Lembrando a vocês que o estudo da lição é do capítulo 12 a 14, os 3 capítulos, o capítulo 12, o 13 e o 14, integralmente. Claro que o acompanhamento da Bíblia ajuda você a seguir comigo nesse estudo que nós estamos iniciando. O grande conflito cósmico que nós vamos estudar agora é porque a Bíblia nos mostra, o Apocalipse nos mostra, a luta do dragão contra Deus. Por isso que a lição se chama o grande conflito cósmico, que o dragão vem lutando contra Deus desde o início da história, ou antes mesmo do início da nossa história, que o dragão vem lutando contra Deus. Basta ver a peleja do dragão contra o dragão, a antiga serpente, Satanás, contra Miguel e seus anjos. E a gente vai ver justamente esse conflito no capítulo 12, que nós vamos estudar agora. Bom, nós já estamos no horário, nós já estamos realmente na aula, já estamos iniciando, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero fazer referência que nós estamos com o querido irmão Ubaldo, Coronel Ubaldo Leite está conosco, foi o primeiro a chegar para a nossa live. O pastor Hertes também está conosco, Ivone Lima, a paz. Sejam bem-vindos, vamos participar do estudo da lição de hoje. E outras pessoas também estão chegando. O texto da palavra de Deus que nós vamos usar, como eu disse antes, se encontra nos capítulos 12, 13 e 14 do livro do Apocalipse. Eu não vou ler todo o texto, por quê? Porque é muito grande. Mas quem já está com a Bíblia vai acompanhar a leitura comigo. Eu vou ler parte. O capítulo 12 eu vou fazer questão de ler. Por quê? Porque é justamente o texto que trata do conflito, do conflito cósmico, do grande conflito. Então diz assim o texto da palavra de Deus que nós vamos utilizar hoje. Capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que neles a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo,
Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O capítulo 13 e o 14, nós vamos ler apenas alguns trechos. Capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Foi-lhe dado, aí o verso 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e a adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança, a fidelidade dos santos. A besta que emerge da terra. Viu ainda outra besta, o verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra, aliás, os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Verso 16. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Capítulo 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa.
entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. É preciso que vocês lembrem das aulas passadas, esse verso 3 tem uma novidade. Porque eles entoavam o novo cântico diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Aparece um cântico novo, que não tinha nos capítulos passados. Esse cântico novo que ninguém pode cantar, a não ser os 144.000 que foram comprados da terra. Esses 144.000, nós vamos dizer quem são. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Na sequência, vem um anjo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo veio, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lugar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Esse é o texto que nós vamos utilizar para a lição de hoje. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, bendito e exaltado, louvado seja o teu santo e divino nome. Graças te damos pela leitura da tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que tu a apliques aos nossos corações, que tenhamos entendimento daquilo que está sendo estudado e que nos sirva, Senhor, para o fortalecimento da nossa fé. Dá-nos a tua graça, a tua paz, o teu perdão, livra-nos de todo o mal. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós
Vimos a leitura do texto de Apocalipse 12, 13 e 14. E nós temos como título da lição de hoje o grande conflito cósmico. Por que o grande conflito cósmico? Porque é a luta do bem contra o mal, a luta de Deus contra Satanás. Satanás tem fracassado desde o início da história humana na tentativa de destruir a humanidade, porque ele não conseguiu vencer. Tem sido derrotado desde o início, desde quando ele foi lançado para fora do céu. De lá para cá, as investidas de Satanás têm perdido força, têm sido fracassadas. Ele não consegue vencer a Deus e também não consegue vencer o povo de Deus. Nesses trechos que nós lemos, nós encontramos a figura do dragão, nós encontramos a figura da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra. E temos uma rápida citação sobre a Babilônia, sobre a meretriz que se encontra assentada sobre os montes. Quando nós vemos o capítulo 14, vemos o anjo, no verso 8, vemos o anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós hoje não vamos estudar sobre a grande Babilônia, nós vamos estudar sobre as duas bestas e sobre o dragão. E vamos estudar também da figura principal do capítulo 12, que é a mulher. A mulher que dá à luz um filho varão. Nós vamos entender quem é esta mulher. Nós vamos entender também quem é o filho varão. O dragão, a antiga serpente, nós já sabemos quem é. É Satanás. É o adversário. É o inimigo. É o diabo. Mas quem é a mulher? A mulher que fala no capítulo 12. Quem é essa mulher? Nós vamos saber. Começa dizendo que ela é uma mulher vestida de sol, no capítulo 12, no início, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nós já vemos que é alguém com autoridade, que é alguém que tem luz. Observe que ela é vestida do sol, ela brilha, ela recebe a luz de Deus. E tem a lua debaixo dos pés. Por que a lua debaixo dos pés? Porque a mulher está vestida do sol e é quem dá a luz. É quem traz a luz para a lua. Isso em sentido figurado. Ou seja, ela ilumina a terra. Ela ilumina a lua. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher, ela começa a sofrer desde a sua existência, desde o início, porque ela está com dores de parto. Quando Eva teve o seu primeiro filho, ela recebeu de Deus a sentença de sofrer com as dores de parto. E essa mulher, que não é Eva, é apenas o sentido figurado, ela também sofre com as dores de parto. Por quê? Porque essas dores do parto dessa mulher são dores de sofrimento, de perseguição, de dificuldades. E logo em seguida nós vemos a referência ao dragão. O dragão, a antiga serpente, um dragão grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O dragão
tem o seu poder. O dragão é vermelho porque ele é irado. Ele tem cólera. E o vermelho é a cor da ira, a cor da cólera. Então o dragão é vermelho e tem autoridade, e tem poder. Por quê? Porque ele tem 7 cabeças, 10 chifres. Ele tem poder sobre as nações. Porque os 10 chifres aqui representam poder sobre nações. E tem aparência de beleza, por causa dos 7 diademas. Agora vem uma coisa interessante que é preciso que a gente considere, que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, está no verso 4 do capítulo 12, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Quando o dragão arrasta parte das estrelas, esse dragão não está arrastando os astros do céu. Ele está arrastando parte dos anjos. A terça parte dos anjos de Deus foi arrastado na rebelião de Satanás. Ele levou consigo a terça parte dos anjos. Por isso que ele lançou por terra os anjos caídos, porque caíram com ele. Quando ele caiu, os anjos caíram com ele. E ele se deteve em frente da mulher que ia dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Quem é a mulher e quem é o filho? A mulher, meus irmãos, que dá à luz ao filho, é o povo de Deus. E esse filho é o Senhor Jesus Cristo. Por que é que eu estou dizendo que a mulher é o povo de Deus? Por quê? Porque nós voltamos para o livro de Gênesis e vemos quando o Senhor diz, lá no capítulo 3, que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. E quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. E Jesus Cristo nasceu onde? Jesus Cristo nasceu do povo eleito. Jesus Cristo nasceu da nação santa, do povo escolhido de Deus. Jesus Cristo nasceu da mulher. Essa mulher é o povo de Deus. Essa mulher é a igreja de Deus, a nação santa de todos os tempos, de todas as eras da humanidade. Então Jesus Cristo procede da mulher. Por isso que o dragão ficou defronte à mulher para lhe devorar o filho que estava para nascer. Nasceu o filho. Jesus Cristo veio ao mundo. E observe que ele já recebeu a missão. É aquele que há de reger as nações com cetro de ferro. E veja que o dragão não conseguiu devorar. O dragão não conseguiu vencer o filho da mulher. E ele foi arrebatado até o céu para Deus. Até o trono de Deus. Até o trono de Deus, o filho foi arrebatado. O dragão perdeu. O dragão foi derrotado. Não conseguiu devorar a criança. Tentou muitas vezes. Tentou no Egito matar as crianças. Tentou, meus irmãos, quando Jesus Cristo nasceu, ele tentou, através de Herodes, matar as crianças que haviam nascido para que o rei dos judeus não se estabelecesse. E ele tentou ao máximo, e tentou quando Jesus foi à cruz. Ele tentou matar Jesus, ele tentou evitar antes que Jesus cumprisse o seu ministério. Tentou vencer quando ele tentou Jesus no deserto para que ele desistisse da missão. E Jesus foi à cruz, Satanás pensou que havia vencido, mas Jesus Cristo ressuscitou e ele não conseguiu.
Então Jesus Cristo foi arrebatado ao céu, subiu ao céu. Então, a mulher é a igreja, a mulher é o povo de Deus. Essa mulher que foi perseguida pelo dragão. A mulher foi perseguida pelo dragão. Ele não conseguiu vencer a mulher, ou melhor, não conseguiu evitar que o filho nascesse, nem conseguiu fazer com que o filho morresse, ou que desistisse do seu papel, do seu ministério, do plano de Deus que ele havia recebido a ordem para cumprir. E aí, quando o filho foi arrebatado para o céu, o dragão tentou contra a mulher, mas Deus protegeu a mulher e fez com que ela fugisse para o deserto e lá fosse sustentado por 1.260 dias, durante um período de tempo. Não é 1.260, porque esse número é figurado, mas a mulher recebeu a proteção divina. Que mulher? A igreja de Deus, o povo de Deus, que continuou sendo perseguido pelo inimigo, por Satanás, através dos seus seguidores, através dos reis, através dos tiranos, através dos déspotas, através de todos aqueles que são inimigos de Deus. Satanás tentou destruir a mulher, tentou destruir a criação de Deus, tentou destruir o povo de Deus. Aqui também tem referência, logo em seguida, à guerra de Satanás contra os anjos de Deus. Foi quando Satanás foi expulso do céu por Miguel, o príncipe de Deus. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Houve a guerra, a luta no céu. Foi quando Satanás foi expulso e lançado para a terra. Vocês lembram que Jesus Cristo fez referência a isso quando disse: vi Satanás caindo do céu. Vi Satanás caindo do céu. Satanás caía do céu, ele vinha para a terra. Ele estava sendo lançado para a terra. E ao ser lançado para a terra, ele tentou e vem tentando vencer a igreja. Vem tentando destruir a igreja, vem tentando destruir o povo de Deus. Por quê? Porque ele não conseguiu vencer Jesus Cristo. E agora tenta destruir a obra de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, como ele foi derrotado, ele continua sendo derrotado. Um parênteses agora, nós estamos recebendo mais gente. Sidraque Júnior está conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Elise Manuel Silva. Seja bem-vindo, irmão. Deus o abençoe, Deus os abençoe. Estamos recebendo mais gente na nossa live. Isso é muito bom porque a interação, a participação é ótima para nós, que nos alenta, nos faz ficar mais alertas para que tragamos a lição com mais atenção. Emanuel Silva está respondendo. Amém, meu irmão? Então, o dragão luta contra Miguel e perde, mais uma vez. Miguel e seus anjos vencem o dragão e ele é atirado para a terra. E não se achou no céu o lugar deles. Perderam o lugar no céu. E então foi atirado para a terra com os seus anjos. E aí vem aquela voz no céu, está aqui no capítulo 10, aliás, no verso 10 do capítulo 12, grande voz no céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, no céu, Satanás já não pode mais acusar, porque ele foi retirado de lá. E a salvação veio através do Cristo de Deus. Agora observem que aqui, na sequência, no verso 11, diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui, meus irmãos, aponta para o poder do sangue de Jesus Cristo para proteger, para dar a vitória aos seus remidos. E vejam que aqui o texto fala a respeito do martírio. O testemunho é martírio. Testemunhar é ser mártir. Então, o testemunho que derem, mesmo em face da morte, mesmo sendo mortos, perseguidos pelo inimigo, pelo dragão que foi atirado para a terra, mesmo assim, em face da morte, eles não se venderam, eles não desistiram, eles perseveraram. Ou eles perseveram, vou usar esse verbo no tempo presente, perseveram e perseverarão até o final, mesmo sendo perseguidos e sendo mortos. Venceram por causa do sangue dos cordeiros. Mas observe que o texto continua dizendo: festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, os que habitam no céu. Porém, vem um ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que o tempo dele está no fim, porque o Senhor Jesus já venceu, mas vai culminar essa vitória quando voltar para julgar o dragão, para julgar os seguidores do dragão, para julgar a todos. Por isso que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que ele desceu com grande cólera, com vontade de fazer o máximo que puder para prejudicar o plano de Deus. E foi que aconteceu, ou que tem acontecido. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Então se voltou contra o povo de Deus e vem perseguindo. Vocês sabem a história da igreja, a história do povo de Deus, quantos foram perseguidos, quantos morreram e têm sido mortos ao longo da história. Basta ver os huguenotes da França, que foram mortos, perseguidos. Basta ver a quantidade de vezes que a Bíblia foi queimada para evitar que ela deixasse de existir. Basta ver a morte dos 6 milhões de judeus, do povo de Deus, que foi causada pela ação de Satanás, utilizando um dos anticristos, ou um dos tipos do anticristo, Hitler. E aí nós temos visto, meus irmãos, que a perseguição contra o povo de Deus continuou. Nós estamos assistindo agora os países comunistas perseguindo os cristãos. E o mundo todo perseguindo os cristãos, procurando sufocar a igreja, procurando fazer com que o nome de Jesus Cristo seja vilipendiado e não seja pregado. É o papel do inimigo, é o papel de Satanás nos últimos dias que lhe resta. E veja que, mesmo assim, a mulher recebeu 2 asas da grande águia, 2 asas de anjo, para voar e para ir até o deserto, onde ela é sustentada, como foi dito antes, por um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, fora da vista da serpente. Ou seja, mesmo a serpente querendo pegar a mulher, não consegue, porque ela tem a proteção de Deus. Arrojou atrás da mulher água como um rio. A palavra de Satanás, para tentar destruir, para tentar fazer com que a mulher seja destruída no sentido espiritual. O povo de Deus ser destruído através da ação da palavra, do engano de Satanás. Mas a terra socorreu a mulher. Ou seja, nada aconteceu com ela e nada acontece. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar
com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí vem aqui a igreja cristã, que surgiu em Jerusalém. É uma parte do povo de Deus. Os restantes, né, da sua descendência, o povo cristão, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Observe que tem o testemunho de Jesus. Aqueles que vivem para Jesus Cristo, exclusivamente para Jesus Cristo, fazendo a vontade dele. São os seguidores, os discípulos de Jesus Cristo, contra os quais Satanás hoje lutava e continua lutando. E ainda vai lutar durante algum tempo, mas ele vai realmente perder mais uma vez. Em seguida, meus irmãos, vem a presença daqueles seres que Satanás vai usar para fazer a sua obra nefasta. A besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar recebeu de Satanás o poder. Veja que ele tinha 10 chifres, 7 cabeças, exatamente igual ao dragão. É o filho do dragão. É o descendente do dragão. E tem sobre a cabeça nomes de blasfêmia. O que significa? Blasfema contra Deus. É contra tudo que é divino. Por isso que ele tem nome de blasfêmia na cabeça. Não tem na mão, mas tem no cérebro, tem na mente. Os nomes de blasfêmia. Semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. Aqui nós vemos que João foi buscar as figuras do livro do profeta Daniel. Reinos, poderes, terrenos são dados a essa besta, são dadas ao chefe das nações, que tem o poder de Satanás. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Não precisa dizer mais nada, já está dizendo que ele recebeu do dragão o poder e grande autoridade. Como ele tinha na mente ou na cabeça nome de blasfêmia, ele proferia arrogância e blasfêmia e recebeu autoridade para agir 42 meses, um tempo determinado. Ele não recebeu autoridade para agir muito tempo, mas um tempo limitado por Deus. Deus permite que ele haja durante um tempo limitado. Durante esse tempo que a mulher está no deserto, 42 meses, 1260 dias. E ele difama o nome de Deus e difama o tabernáculo, o céu, toda a hoste celestial, tudo que diga respeito ao reino de Deus, esse ser, essa figura demoníaca difama. E observe que foi-lhe dado também, aqui o verso 7 do capítulo 13, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Como? Os vencesse? Sim, mas vencesse de que maneira? Matasse, ferisse o corpo, vencesse nesse aspecto. Nós vimos lá atrás, nos capítulos passados, que as 2 testemunhas foram mortas. Mas depois as testemunhas ressuscitaram e subiram ao céu. A igreja vai ser vencida pelo anticristo, no sentido material, não no sentido espiritual. Aqui diz, e os vencesse. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, quando ele vence os santos de Deus, ele está com tudo, todo o poder, toda a autoridade sobre todas as nações, porque ele vai dizer, acabou-se o poder do povo santo. Mas Daniel, no capítulo 12, diz,
quando acabar a destruição do povo santo, ou seja, quando o povo santo voltar, vai haver o juízo. A destruição do povo santo vai se acabar quando o povo santo for arrebatado. Aí, mais uma vez, Satanás terá perdido. Por quê? Porque o anticristo, a besta que emerge do mar, ela vence os santos aparentemente, porque os matou. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós não devemos temer quem pode matar o corpo, mas devemos temer aquele que tem poder para matar a alma. Satanás não tem poder para matar a alma. Satanás só tem poder para matar o corpo, porque a alma pertence a Deus. E o povo de Deus é protegido no seu espírito. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos? Nós também? Não, nós não. Veja, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles que foram selados, aqueles que receberam a marca na fronte, a marca de Deus, o selo de Deus, estes não irão adorar a besta. Mas os demais, sim. Aí o verso 10 diz: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqueles que foram selados, que têm a marca de Deus. A besta que emerge da terra é o falso profeta. Por quê? Porque ele tem 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. Quem é esse ser? Quem é esse indivíduo? Esse indivíduo é o falso profeta. Meus irmãos, prestem bem atenção. Nós temos aqui uma trindade. A trindade satânica, o dragão, o pai, a besta que emerge do mar, o anticristo, o filho, e o espírito que fala como dragão, que é o falso profeta. É a imitação demoníaca da Santíssima Trindade. Satanás, o anticristo e o falso profeta, que representa o espírito satânico. E fez a propaganda da primeira besta, fez a propaganda do anticristo e deu a ele toda a autoridade. E deu a ele uma imagem para que todos vissem que esse era o Cristo. Embora ele seja o anticristo, mas ele é apresentado como o salvador da humanidade pelo falso profeta, pelo propagandista do anticristo. E veja, ele recebe os seguidores, os adoradores, os amantes da besta, recebem uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar e vender, para que todos estejam atrelados ao poder político e econômico, ao poder mundial desse ser. E essa marca, ninguém sabe qual é, mas ele diz aqui, o número da besta é o número de homem. A marca não é o número da besta 666, não. É o número dele. E vocês observem que esse número tem 3 dígitos. 666. 3 dígitos. E não é 3 dígitos 777, que é o número da perfeição. Não, é o número de homem. O número 6 é o número do homem. E ele, repetido 3 vezes,
é o número da trindade humana, ou da trindade satânica, da trindade demoníaca. E quem representa esse número, a gente inclusive tem os estudiosos dizendo que Nero, as iniciais do nome de Nero, somavam 666. Então ele foi um dos tipos da besta. Ele foi um dos tipos do anticristo, Nero. E Hitler também foi outro, cujo nome interpretado também soma 666. Então são os anticristos em figura, mas representam o anticristo final, aquele que virá como um ser humano. Não é um governo, mas uma pessoa que vai ter esse número como indicativo de que ele é o anticristo. Mas ele vai ser vencido. Ele não vai continuar. E aí nós vemos o capítulo 14, Jesus Cristo Cordeiro com os 144 mil no Monte Sião. Aí João já vê todo o povo reunido, o povo de Deus. E aí nós vemos o cântico, vemos que os anjos apontam para o julgamento de Deus, e vemos a ceifa, que é o final do capítulo 14, quando a ceifa é um anjo com a foice, corta o trigo e é juntado no celeiro de Deus. E a terra foi ceifada. Essa é a ceifa dos santos, que Jesus Cristo fala que os anjos vão ajuntar. Lá em Mateus, Jesus Cristo fala a respeito da ceifa, a respeito do ajuntamento do povo de Deus. E a vindima é o contrário. A vindima é do povo que vai receber a cólera de Deus, quando o anjo corta as uvas, e as uvas são pisadas no lagar de Deus, no lagar da ira de Deus, e corre sangue. É uma figura para mostrar que Deus está encolerizado, irado com o pecado, com a maldade humana, e aí eles são pisados. Jesus Cristo vem reger as nações com vara de ferro. Jesus Cristo não vem para julgar como ele veio, para salvar. Aqui é a presença da cólera de Deus. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, e nós queremos dizer aos irmãos que na próxima aula nós vamos continuar terminando explicando melhor o final dessa lição, e entraremos na próxima, que é o capítulo 15. O Senhor nos abençoe, espero que tenha sido útil para os irmãos, e nós, na próxima aula, com a graça de Deus, iremos continuar o estudo do Apocalipse. Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.